Fala, meu guerreiro dos concursos! Professora Verônica Mariano, seja muito bem-vindo ao meu estúdio, ao nosso estúdio, a minha casa. A nossa casa dos concursos, não é mesmo? A nossa casa da língua portuguesa, a nossa casa da redação. Hoje, a nossa aula é redação. Que banca, professora? Todas as bancas. Vou falar das estruturas, como é que você faz. Vamos atingir banca de CESP até FGV, de CESP até IBAD, tá? Vou mostrar qual é a estrutura, porque funciona assim. Às vezes o aluno sempre, o aluno me pergunta, professora, você corrige redação da banca CESP? Tem uma aula especial, como agora nós temos Polícia Penal lá de Minas? A galera toda me perguntando, vai ter uma aula especial aí para a Polícia Penal de Minas? Gente, a menos que eu fale um tema específico para vocês, né? Mas hoje a nossa aula não é só sobre tema, mas você vai aprender a interpretar tema também. A menos que seja isso, nós temos aí, porque a banca ela pode trazer para você sempre o formato. Aí na sua prova ela resolve mudar. Então a gente tem que ir preparado para todos os formatos de redação. São muitos formatos? Não, são 4 formatos meio básicos. Se a gente pegar a manha desses 4 formatos, o que vier na hora da prova a gente se desenrola, menos que a gente não saiba nada do tema. Aí mesmo tentando enrolar, tô com um papelzinho na mão para tirar o brilho da cara. O brilho, tô vendo que tô muito briosa. A menos que a gente não saiba nada do tema, aí fudeu, minha gente, aí fica difícil. A gente pode enrolar, mas ainda assim corremos o risco de ter uma fuga parcial ou total do tema. Então hoje a gente vai ver um pouco de estrutura. Sempre eu falo para vocês, quem é meu aluno já há mais tempo, sempre me ouve falar assim, pesquise sobre o tema. Ah, professora, mas aí no dia da prova eu não tenho como pesquisar. Peraí, aí no dia da prova você levou o seu Código Penal, no dia da prova você levou a sua Constituição, o seu vade-mecum. Ó, tem um vade-mecum ali atrás. Você levou o seu vade-mecum pesadão? Não, porque não pode, né, professora? Então, você decorou o que estava no vade-mecum? Decorei. É a mesma coisa da pesquisa da redação. Pegue dados que você consiga decorar. Não é para decorar assim, 3,75% da população. Você vai decorar essa porra de 3,75%? Não vai. Então, é a mesma coisa. Pegue dados genéricos, coisas genéricas que você vai conseguir usar no dia da sua prova. Tá bom? Vamos então para nossa redação. Bora lá, deixa eu colocar meu óculos. E depois de que a gente vai ficando mais velhinha, a gente não fica muito sem óculos. Eu até não uso muito em casa, para as minhas coisas do dia a dia. Acabaram de ligar um som aqui no vizinho. As coisas do meu dia a dia. Mas, contudo, entretanto, todavia, para aula, para estudo, eu preciso. Então vamos lá, olha só. Essas são as 3 estruturas mais cobradas, pessoal. Que o material está no link, tá? Eu não sei como é que faz aí, mas está no link. Tem a legenda, logo depois do nome da legenda tem o link aí para vocês. Caso não consigam, manda mensagem aí do lado, que deixa eu só diminuir colocar o celular no silencioso, né? Pra gente não passar vergonha com o telefone tocando. Você vai ver aí do lado, então, o seu material. É o mesmo que eu estou passando aqui para vocês. Então, nós temos 3 estruturas. O que é um tema aberto? É quando não tem tópico. Tá? O tema aberto é aquele que não tem tópico. É aquele que só vem assim, por exemplo, drogas ilícitas na sociedade. Drogas ilícitas na sociedade. E aí ele vai falar, a banca vai colocar, aborde esse assunto baseando-se, sem copiar ou unicamente, no texto motivacional. Pronto, tá? Então, isso aqui é um tema com redação, redação com tema aberto. Aí, redação com tema e tópicos, são aqueles das bolinhas, tá? Que aparecem as bolinhas. Responda necessariamente os itens abaixo. E aí eu tenho um temão e aí as bolinhas abaixo, tá? Então isso é tema com tópico.
E o que é, então, estudo de caso? Estudo de caso é quando vem um caso hipotético e você vai ter que responder baseado nele. Por exemplo, João, vou colocar aqui embaixo. Ó, João, 22 anos, imputável. O que vai ser? Não, não vem imputável não, porque já colocou a idade. 22 anos, cometeu um crime contra Maria. Entrou em sua residência quando ela não estava e apoderou-se de alguns bens. Aí a banca vai perguntar para você: quais os crimes ou qual crime João cometeu? E assim vai. Cabe flagrante? Que tipo de pena? Então aqui vão ter esses tópicos. Como é que a gente responde? Isso aqui cada um desses que eu mostrei para vocês são formatos diferentes. E é por isso que eu digo para vocês assim, olha só, não depende de que banca depende do tema. Então, sempre que vocês forem mandar para o seu corretor, seja para mim ou qualquer outro professor, uma redação para corrigir, tem que ter o tema. Como é que eu vou saber qual linha você seguiu? Qual foi desses três? Cada um tem um formato na hora de responder, tá? E nós veremos todos eles. Aqui para o tema aberto, dentro do tema aberto nós temos duas opções. Que é quando ele é unicamente dissertativo e quando ele é dissertativo argumentativo. Opa. Argumentativo, tá? Não é a mesma coisa? Não. Esse daqui é um texto informativo. É um texto expositivo. E este aqui é um texto com carga de opinião. São diferentes, e se você seguir para essa linha, fuga parcial de tema. E se você estiver nesse jogar para cá, também fuga parcial de tema. De formato, na verdade, eles consideram. Então vamos lá. Vamos começar pelo tema aberto. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês. A pessoa vai se perdendo quando que mexe aqui. Peraí. Eu vou diminuir bem pequenininho para eu visualizar o que eu estou fazendo, tá? Depois eu amplio para vocês de novo. Que é para eu ter o tamanho aqui. Aí quase nada torto, mesmo assim, ó, torto. Aí. Um parágrafo, isso ficou muito grande. Aguenta aí que vai dar certo. 2 parágrafos. Um parágrafo. 2 parágrafos. Porque com isso aqui eu consigo fazer com que você enxergue melhor, tá? 2 parágrafos. 3 parágrafos. Vai torto mesmo, senão a gente vai perder muito tempo para ficar bonitinho. Eu tinha que ter feito antes, né? Mas não lembrei, bisonho. É torto, professora, é torto. Para você lembrar que a vida não é reta. Pronto. Nossa, para quem tem toque, isso aqui... Você tem toque, professora? Eu tenho toque de simetria. Eu tô lascada, né? Tô vendo um negócio todo torto aqui na frente. Então vamos lá, introdução. Para tema aberto,
Vamos falar primeiro de estrutura, de formato, tá? Introdução. Para o tema aberto, como é que a gente faz? Você vai colocar aqui, ó, a apresentação do tema. Você tem que trazer aqui sobre o que é que você está falando. Por exemplo, vamos falar sobre drogas. O que é a droga? Conceito de droga. Tá, então aqui você traz conceitos. Você apresenta pela legislação, como é que eu vou te dizer? Tipo legal, tá? De acordo com a lei, o que é isso. Então, a apresentação é mostrar para o seu corretor o que é o conceito daquilo que você está falando. Apresente o tema. Aí aqui, para fazer essa apresentação, você pode fazer, por exemplo, um retrospecto histórico. Vou colocar só histórico. Como assim falar o que era antes? Desde os primórdios, a droga é considerada ilícita e traz malefícios para a sociedade. Mesmo com o passar dos anos, continua sendo um grande problema. E aí você apresenta qual é o problema de hoje. Tá? Então esse é um retrospecto histórico. Você pode ir direto pela legislação. Por exemplo, a Constituição Federal traz que droga, para ser considerado droga, é preciso de uma legislação, que é uma portaria, né? Que vai dizer o que é lícito e o que é ilícito. Então, esse é o cunho legal. Ou, de acordo, no Brasil, a droga é regida pelo... Como é que chama? Estatuto? Não, eu esqueci o nome da lei de drogas. Pela lei de drogas, número tal, que prevê que droga é tal coisa. Tá? Então você pode trazer aí um histórico, uma legislação, pode trazer uma citação, que no caso da droga eu nem sei simplificar, mas pode trazer. O pensador tal fala tal coisa, abre aspas. Pode sim, ou começar pelas aspas. Só que quando você for fazer isso, tenha 100% de certeza do autor, do nome do autor e do que ele está falando, tá? Porque vai que... Geralmente a gente não pesquisa para saber se aquilo está certo ou está errado, se você inventou aquele pensador, só que vai que o cara conhece, tá? Então, evite esse tipo de citação se você não tem certeza do que você está falando. Existem algumas citações que elas são meio que básicas, assim, que cabem para tudo. Música, o pensador, o artista, tá? Tem algumas coisas que são, assim, meio que básicas, que cabem para tudo. Dá para dar uma decorada nela e tentar encaixar em tudo. Professora, você tem um esqueleto de redação? Não, não tenho. Porque existe uma... Na última prova da Banca CESP, nas últimas provas da Banca CESP, por exemplo, que foram DPEM, PRF e PF agora, não houve isso. Eu vi muito pouco desse preconceito. Mas nas provas anteriores da Banca CESP, peguei várias redações que reprovaram só por usar aquele formato pronto. Ao se falar que, tópicozão, é imprescindível analisar tópico 1, tópico 2, tópico 3. Aí, primeiramente, tópico 1. Em segundo lugar, tópico 2, para concluir tópico 3. Esse formato, na prova de 2018 da PRF, reprovou. Eu fiz para mais de 10 recursos, que nenhum ganhou, só porque o formato estava errado. Mas eles colocam lá, só o formato está errado? Não. Eles dão um jeito de achar algum erro, a redação está bonita, eles colocam, não argumentou. Meu Deus, o argumento está aqui. Eles não consideram. Porque não gostam, porque tem preconceito desse formato. Então, nesse último concurso de 2021, eu não vi isso. Vi muito pouco, tá? Desse preconceito. Mas então a gente vai arriscar? Então a banca mudou de perfil? Prefiro não usar.
Então eu não dou para vocês formato pronto. Quando mandam para eu corrigir com formato pronto, eu vou descontar boa parte da nota. 1/3 da nota eu desconto, porque você tem potencial para fazer melhor. Tá? Você tem potencial para pesquisar, você tem potencial, você não é burro, não é retardado. Então você não precisa disso. Então, vá em busca de fazer uma redação perfeita. É isso que eu faço com vocês. Eu não quero meia boca e não aceito aluno meia boca. Então, quando mandam para eu corrigir, eu careteio pesado em quem manda formato pronto, tá? Aqui até. Oh, mãe! Não é meu. Eu coloco só os bichinhos na tela, tá? Beleza, então essa é a introdução. Aí, primeiro, ó, esses dois aqui serão desenvolvimento. Isso para tema aberto, tá? Estes dois serão desenvolvimento. Olha só como o formato, deixa eu falar aqui. Como o formato é importante para as bancas. Eu sempre bato muito na tecla, são 4 parágrafos, tá? São 4 parágrafos. Introdução, conclusão, 2 de desenvolvimento. Isso para tema aberto. Quando são tópicos? Introdução, e aí aqui serão os tópicos, tópico 1, 2 e 3, ou se forem 4, você encaixa aqui entre esses 3. E aí, as últimas 3 linhas você faz a conclusão. Não precisa de um parágrafo para conclusão. Não precisa, em tópico, um parágrafo para conclusão. O que acontece? Na PRF eu tive 2 alunos que, de última hora, sempre foram os meus melhores alunos. De última hora, viram a aula de algum professor aí que falou que podia ser 3 parágrafos e sei lá por que resolveram fazer 3 parágrafos. Estão fora das vagas, agora estão eles lá com aquelas bandeirinhas. Por favor, vamos tomar todo mundo posse que passou no concurso. Eram para estar dentro das vagas e bem tranquilo fazendo curso de formação agora. Mas aí resolveram cagar e fazer 3 parágrafos. Eu acho é pouco. Então bora lá. Desenvolvimento. Como é que a gente faz com o tema aberto? Você pode colocar aqui pontos positivos do tema. Pontos negativos. Esse é o que eu mais gosto, acho mais fácil. Pontos positivos e pontos negativos. Pode falar da causa e pode falar da consequência. Pode trazer o passado do assunto e pode trazer o presente do assunto, ou presente e o futuro, tá? Você pode só falar bem e você pode só falar mal, tá? O que mais? Você pode trazer conceitos, leis e tal, né? Sobre o assunto. Que se fala sobre o assunto. Esse é o melhor formato para se fazer. O que é que você não pode? Falar bem e trazer consequência. Trazer causa e trazer ponto negativo. É uma relação lógica. Tá? É uma relação coerente. Positivo com positivo, negativo com negativo, positivo e negativo. Esses daqui são um grupo. Grupo 1. Este aqui, ó, é grupo 2, é a relação deles. Este aqui, ó, é o grupo 3, é a relação deles, tá? Então, eu preciso dessa lógica. É a coerência da minha relação. E aqui você conclui. Não use a palavra conclusão. Ah, e diante disso, conclui-se. Não, você não conclui nada, porque a gente faz pesquisa científica, tá aí a Covid, que até agora ninguém concluiu nada, quanto tempo que a gente está em cima, cada hora muda alguma coisa. Então, você em 4 parágrafos vai concluir alguma coisa, em 30 linhas você vai concluir? Não. Então, você põe um infere-se, observa-se, tem-se, tá? E aqui você vai meio que retomar o tema. É como se você resumisse desde o parágrafo, resumisse primeiro. E você resumisse desde o parágrafo até os 2 desenvolvimentos e colocasse aqui. Diante disso, tem-se então que este assunto que é conceituado de tal forma relaciona-se no passado, presente e futuro de tal forma, porque as consequências são tais, tá? E aí você finaliza. Beleza? Agora vamos para os tópicos. Ah, faltou algo muito importante. Sempre, em todo parágrafo,
Para que você não corra o risco de fugir do tema, você vai usar algo muito importante, que é a palavra-chave. Tá? Coloque a palavra-chave em todos os parágrafos. O que é a palavra-chave? É a palavra central que está no tema. Se é droga ilícita, vai aparecer droga ilícita aqui, vai aparecer droga ilícita aqui, vai aparecer droga ilícita aqui e vai aparecer droga ilícita aqui. A primeira vez que você utilizar, não utilize sinônimo, utilize a palavra. Pode utilizar? Pode, mas evite. Porque às vezes o corretor já está cansado, acontece muito comigo. Aí fala assim, você fugiu do tema. Ah, não, tá aqui. Só que você usou um sinônimo. Porque como é que a gente faz a correção? Como é que a gente faz a correção? A gente vai olhando assim, bate o olho. Primeiro a gente faz a correção... Primeiro a gente faz a correção gramatical, desculpa. Primeiro a gente faz a correção gramatical. Então você vai procurando só os erros. A gente vai fazendo uma leitura meio que dinâmica do tópico, do tema, né? Depois você volta e vai ler o tema. Como você já leu uma vez, você já tem uma noção global da redação, você vai começar a fazer os detalhes do tema. Mas você não faz uma leitura 100% minuciosa. Você vai meio por cima, procurando palavras-chave. Por isso que é muito importante a palavra-chave. Professora, vocês não fazem uma leitura muito minuciosa? Geralmente não. Por quê? Você tem 100, 200, 300, 400 redações. Você está cansado. O olho já cansou. Então, se você fizer detalhe por detalhe, você não vai conseguir fazer muito bem essa correção. Quando você faz uma leitura global, você aproveita muito mais como corretor. Você já fez aquela leitura dos erros gramaticais, vírgula, e aí ali você já faz uma leitura do tema por cima, depois quando você volta, você faz os detalhes, tá? Então, por isso que é importante sempre colocar palavra-chave. Então, agora vamos lá. Agora, para tema com tópico. Tema com tópico é muito mais fácil. Vou falar a estrutura, vamos fazer um intervalo rapidinho, tá? E aí nós vamos depois para como se interpreta o tema e vou mostrar para vocês como é que vou mostrar alguns modelos e como é que se pesquisa, tá? Introdução. A introdução do tema com tópico, ela é a seguinte: você vai fazer um resumo do tema grandão, do tema maior, somado aos tópicos. Simples assim. Usando sempre as palavras-chave, mas não é copiar, tá, gente? Não é aquele formato pronto, pelo amor de Deus, que eu odeio aquilo. Eu tenho uma vontade de dar 0 para vocês quando eu pego aquele tema, sério. Você tem potencial para fazer mais, para de preguiça, porque isso é preguiça. Isso é preguiça de pensar, por isso que a gente está com tanta dificuldade com as pessoas com gramática. Preguiça de pensar, para com isso. Então, como é que você faz esse resumo? Não é aquele formato pronto, alto e falar, temão grandão. Analisa assim, então, tópico 1, tópico 2, tópico 3. Não é isso. Estou falando de droga. Desde os primórdios, a droga tem sido um problema para a sociedade. Observa-se assim, aí você vai analisar qual é o tópico 1. Que este problema do tópico 1, mas não precisa escrever o tópico 1 todo, só pega palavra-chave. Traz grandes dificuldades para que a sociedade continue evoluindo, uma vez que, tópico 2, tá? Então você tem que usar, não é só vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto. Você tem mania de pegar assim, tópico 1, ponto e vírgula, ou vírgula, tópico 2, não. Coloque só a palavra-chave aqui. Vou mostrar para vocês como é que faz isso. Só a palavra-chave aqui, aí, uma vez que, qualquer conectivo, uma vez que se couber, tá? Porque uma vez que é a mesma coisa que pois, que porque, então tem que ver qual é. Pode ser um mas, pode ser um porém, tá? Pode ser um além disso. Você tem que ver qual é o conectivo, qual é o sentido do conectivo. Aí, palavra-chave do tópico 2.
chave 2. De novo um conectivo. De novo um conectivo. E palavra-chave do tópico 3. E aí você matou, como diz o nosso professor PH, Maria Preaba. Tá? E aqui você vai responder o tópico 1. Responda o tópico 1 aqui, sempre com palavra-chave. Sempre com palavra-chave. E iniciando com conectivo, tá? Sempre coloque um conectivo. A menos que seja um assunto meio seco, daí você coloca. A droga foi observada, blá, 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 blá. Ou o Código Penal tipifica não sei o que, não sei o que. Fora isso, eu vou precisar de um conectivo. Sendo assim, diante de atual conjuntura, tem-se o Código Penal para tipificar tal crime. Qual é tal crime? É que você fala dele, tá? Se não for algo muito seco, faça sempre uma entrada, uma apresentação, um conectivo, tá? Porque isso dá nota. Isso é a totalidade da nota. Não vou falar disso agora, porque senão nossa aula vai ter 2 horas. Compre meu curso, que vai estar lá completo. E aí você vai fazer a mesma coisa no tópico 3, tópico 2 e no tópico 3. Aqui de novo, não entre seco e pare com aquele primeiramente. Coisa pobre, de quem não estuda, de quem não lê. Primeiramente, pare com o primeiramente. Eu não vou entrar aqui na minúcia dele, quando é que ele é bem utilizado, só vou falar para você não utilizar. Não vou ensinar a utilizar ele agora não. E faça como eu falei, diante de atual conjuntura, pense assim que tal assunto é tipificado, é legalizado, é legitimado por tal lei, e dê o nome da lei. Tal assunto está articulado por não sei quem. Tá? Então use essa abertura para começar o parágrafo. E não primeiramente, pelo amor de Deus. E nem o segundamente, e nem em segunda análise, e nem em primeira análise, e nem em 10ª análise, tá? E aqui também não é conclui-se. Aqui nós vamos utilizar, aqui é a mesma coisa, você vai utilizar um sendo assim, tá? E aí você começa o segundo tópico, e aí aqui o tópico 3, como é que a gente faz com o tópico 3? Você vai colocar, você vai responder, ou se couber, se ele tem alguma relação de conclusão com ele, você já inicia como se fosse uma conclusão. Por exemplo, diante disso, infere-se, e aí você responde o tópico. Opa, saímos do ar aqui. Pronto, voltamos, estamos aqui com a tela de novo. Eu já falei para vocês que eu vou arrumar isso, mas nunca arrumo, né? Então, o tópico 3 você vai responder, e aí no fim, você vai deixar aqui, mais ou menos 3 linhas. Tá? Mais ou menos 3 linhas aqui. Aí você faz um ponto, e aí põe as 3 linhas. Beleza? Agora, isso vale para todos os temas. Vamos falar agora do tema com estudo de caso, tá? Peraí só um pouquinho. Como é que eu gosto de concluir? Para qualquer uma delas, a menos que peça a sua opinião. Mas eu gosto de sempre concluir com lei. Olha só, a lei de um sentido tópico, de um sentido generalizado, serve para quê? Esses dias um aluno, meu Deus, como tem gente chata nesse mundo. Professora, lei em sentido geral é sentido estrito. Eu falei, não estou falando desse jeito, não. Estou falando da legalidade da lei. Estou falando de um modo popular. O que é uma lei de um modo geral? A lei de um modo geral foi criada para organizar a sociedade e colocar um ponto na conduta, e colocar uma organização na conduta, colocar uma doutrina na sua conduta. Não é para limitar a sua conduta. Não é para isso que serve uma lei? Então eu gosto de usar a lei aqui de um modo generalizado, de um modo genérico.
que é a função de organizar a conduta. Como assim, professora? Por exemplo, sendo assim, tem-se que a legislação penal tem como função manter a ordem na sociedade, controlando, então, as condutas diante desse crime. Esse crime que você colocou aí. Pronto, finalizei. Matei a minha conclusão. Só uma pinceladinha, dizer para que serve aquilo. Tá? Conceituando de novo, dizendo de um modo geral para que aquela lei serve. E aqui, ó, na introdução, eu gosto de usar a lei conceitual mesmo. O Código Penal, em seu artigo 33, serve para tal coisa. Tá? Então, dizer o que é o verbo daquela lei. Como assim o verbo? Matar. Qual que era matar mesmo? 55 é curto, né? Nossa, eu não lembro mais. 171 que é o estelionato. Ah, o estelionato é o verbo tal, tal, tal. Tráfico. Produzir, vender, exportar, ter para si, armazenar. Tá? Então, esses são os verbos. Trazer o verbo aqui na introdução. E na conclusão, um modo geral. A lei, então, o legislador, ao criar a lei, buscou orientar e conduzir a conduta X. Morreu, tá? Mantendo assim a ordem na sociedade. Acabou, tá? E agora, isso aqui que eu vou falar serve para todas, tá? Uma base que eu esqueci de falar no começo. Serve para todas as redações. Qual é o formato de uma redação de 30 linhas? São 4 parágrafos. Dá para fazer 5 parágrafos? Dá. Eu não consigo. Tá? Sou sincero, eu não consigo. Escrever tão pouco para colocar 5 linhas. Não consigo estruturar. Eu gosto de 4. Toda vez que eu falo isso, depois me cai a ficha. Eu gosto de 4. Não, eu gosto de 4 parágrafos. 4 parágrafos, tá bom? Seus mentes poluídas. Ó, 1, introdução. 2 e 3, isso aqui para o tema aberto. 2 e 3, desenvolvimento. E 4, conclusão. Isso para tema aberto. Eu vou falar tema aberto de opinião também, tá? Mas isso na hora de identificar o tema. Que é depois do intervalo. E isso aqui, ó. 1, introdução. 2, 3 e 4, respondendo tópicos. E 3 linhas finais, conclusão. Se não couber a conclusão, ok, tá? Se não couber a conclusão, ok. Ninguém vai morrer por isso. No máximo, perder milésimos de décimos, milésimos, vão perder ali pouquíssimas notas, mas não dá nada. Agora, aqui ficar sem conclusão. Aqui ficar sem conclusão não dá, tá? Este daqui não dá para ficar sem conclusão. Aqui com tópicos. Isso vale tanto para estudo de caso, quanto para, eu já vou falar como é que faz estudo de caso, quanto para tópicos para todos. E o que mais que é importante? Eu preciso de 2 períodos por parágrafo. Pelo amor de Deus, por que é que vocês não conseguem fazer isso? O que é? Eu tenho aqui um quadradinho. Isso aqui é meu parágrafo. A letra grande, né? Período. E aí eu vou escrever e vou colocar um ponto. E vou começar um outro período. No mínimo, eu preciso de 2, tá bom? Não pode ser um só. Escreve parágrafo todinho, ponto final. Não pode. Não pode. Perde nota? Perde. Perde nota de estrutura, perde nota de coerência, perde nota de coesão, perde nota do caralho todo, tá? Esse é o formato. Dê um pause, copie, beleza? Vai estar, acho que no material de vocês, não me lembro. Mas se não tiver, dê um pause e copie.
Agora, temas com tópicos e estudo de caso. E aí vamos para o intervalo. Beleza? E o estudo de caso aqui. Intervalo é 2 minutinhos, só para você pegar uma água, tá, gente? 2 minutinhos mesmo. Deixa eu ver só que eu fui falar do intervalo e me perdi aqui, só um pouquinho. Foi. Já voltei. Vocês têm isso também? Vocês têm isso também? De estar aqui e de repente... Eu ia falar, né? Eu tenho muito isso. Esses dias até perguntei pro médico como é o nome, agora eu não me lembro. É tipo um lapso temporal mental, né? Mas bora lá. Eu tenho muito. Bora. Então tá bom. Isso é por conta da dislexia, DDA ou qualquer coisa assim, que é déficit de atenção, né? Que eu tenho. Então, estudo de caso. Estudo de caso na introdução ou na resposta. Nós temos 2 formatos aqui. Por vezes, a banca ela vai te pedir, logo no primeiro tópico, ela já pergunta sobre alguma coisa do estudo, do tema, né? E como é que eu vou responder quando é assim? Você já traz na introdução o resumo, você tem que trazer o resumo do estudo. Tá? Tem que trazer o resumo do estudo. Quando ela pergunta já no primeiro tópico aqui. Aí você vai, eu vou trazer um modelo, então nem vou falar disso agora. Você vai trazer o resumo. Se a banca não trouxer esse pedido, você vai fazer a mesma introdução de antes. Mesma introdução dos modelos anteriores, tá? Que eu posso trazer a história, ou eu vou trazer o meu temão e vou fazendo os tópicos igual eu falei para vocês. Então aqui vai ter uma opção de vocês. Tanto o estudo de caso, quanto o dos tópicos, você acha aí qualquer uma daqueles modelos anteriores que eu acabei de falar de introdução. Caso o estudo de caso não esteja no primeiro tópico. E aí aqui você vai respondendo, tá? Os estudos de caso. Mesma coisa, você responde os tópicos. Quando a banca não pergunta, ó, não, vou colocar aqui, ó. A banca vai perguntar algo do estudo de caso só no tópico 3, por exemplo. Banca perguntou só aqui no tópico 3 alguma coisa do estudo de caso. Então, o resumo da história vai estar aqui. E aí, depois, você responde, tá? Só depois. O restante da estrutura não muda nada do tema com tópicos. Porque você vai responder o tópico 1 com palavras-chave, tá? O tópico 2, o tópico 3. A conclusão vai estar aqui de novo, no mesmo formato, com 3 linhas, tá? Nada mudou. A diferença é o resumo com essa história, que nós veremos a seguir. Teremos então agora um breve intervalo bem petitico. Eu vou pedir até aqui, como eu ainda não tenho, né, toda aquela parafernália de cursinhos que o nosso AEP maravilhoso tem, que o nosso gabarito tem, eu vou ver se eu acho aqui uma aulinha, uma resoluçãozinha de questão, vou deixar gravadinha, vou colocar aqui, e vocês ficam assistindo durante o intervalo. Eu só vou buscar mais água, que acabou. Vou comer qualquer coisinha, porque a pessoa anda hipoglicêmica, você acredita? Porque vivo de dieta, não como doce, aí minha glicose baixa, eu estou começando a suar frio. Então eu preciso comer alguma coisa e não quero ficar comendo na frente de vocês, porque eu sei que tem gente que tem toque, sabia? Meu irmão tem toque. Se você ficar falando com ele, comendo e mastigando, dá agonia da porra nele. Ele não gosta. Então vai que eu tenho algum aluno assim, não quero causar nenhum mal-estar no meu aluno. Então, um breve intervalo e a gente volta com modelos e como é que faz a pesquisa. Dica valiosa da Prof. V, gramática, vamos lá? Dica sobre mesma função. Vou para o AEP para que eu possa passar. Toda vez que o seu para puder ser substituído por a,
fim de significa que ele tem uma ideia de finalidade. Vamos testar? Finalidade. Vou para o AEP. Vou a fim de... O AEP? Não, não dá certo. Então, vou para o AEP a fim de que eu possa passar. Deu certo? Então, aqui você tem uma preposição e aqui você tem uma conjunção final. Sempre que o seu para puder ser substituído por a fim de. Mais uma dica da Prof. V, gramática. Vamos lá. Também sobre mesma função. Agora eu quero saber a mesma função do que. Afirma-se isso. Toda vez que o meu que exerce a função de isso, ele é uma conjunção integrante. Como assim, prof? Substitua por isso. Deu certo? Conjunção integrante. Aqueles, os quais não sabem, afirma-se que a vida é bela. Aqueles, os quais não sabem disso, deu certo? Então isso aqui é um pronome relativo. Toda vez que o seu que for substituído por os quais e der certo, pronome relativo. Substituído por isso, deu certo, conjunção integrante. Beijo e até a próxima! Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é nosso lugar. Voltamos à nossa aula, minha gente. Aquele intervalinho desse tamanhozinho. Vamos lá, então. Vamos ver o que nós temos para agora. Vamos ver os modelos. Vamos ver como é que se interpreta o tema e como que pesquisa. Olha só. Esse daqui é um tema aberto. Tema: cidadão consciente é aquele que é capaz de exercer seus direitos, cumpre também seus deveres. Então vamos entender como é aquela informação que eu falei para vocês. Olha, a introdução é um resumo, é um conceito. Algo que vocês têm que ter sempre em mente é que quando a banca trouxer alguma coisa assim, ó, cidadão consciente, essa palavra, qual que é a palavra mais importante que tem aqui dentro? Cidadão. A segunda, direitos. Tá? Então, eu tenho que trazer o conceito disso. O que é cidadão? Tá? É muito importante você trazer esse conceito. Então, vamos começar a nossa introdução, que é apresentar o tema por ele. A palavra cidadão, pela interpretação da Constituição Federal, é a pessoa no gozo dos seus direitos políticos, direito de sufrágio, de atuação na vida pública do país. Entende-se, então, que essa pessoa possui capacidade e discernimento para tomada de decisões. No entanto, esse conceito pode ir além. Olha só como eu vou ampliando e mostrando que não é só o conceito que eu vou trazer, eu vou ir além. Para ser considerado cidadão consciente, por quê? Porque o nosso tema não é cidadão, mas sim cidadão consciente. É preciso que ele seja capaz de exigir seus direitos e cumprir seus deveres. O nosso desenvolvimento, que são 2 parágrafos, olha, 2 parágrafos. Aqui deve ter dado em média, cada parágrafo, então eu falei para vocês antes do intervalo, que são 4 parágrafos, não são? Cada parágrafo vai ter mais ou menos 7 linhas. É permitido um parágrafo com 5 e é permitido também um parágrafo com 9. Não se pode ter parágrafo com 10 linhas, não pode ter parágrafo com 4 linhas. Por quê? É muito pequeno. Não dá para fazer 2 períodos, não dá para trabalhar. E esse daqui é muito longo, você vai comer 1/3 da sua redação. São 30 linhas, 1/3 ficou aqui, então não pode, tá? Note que ele está maior. Pode acontecer isso? Pode. Desde que fique no padrão, tá? Aqui provavelmente vai dar umas 5, aqui provavelmente vai dar umas 9 ou 8 linhas. Verifica-se, porém, que a quantidade significativa de cidadãos brasileiros desconhece o rol, olha só a minha palavra-chave, direitos e deveres garantidos. Tá aqui, ó, direitos e deveres, tá? Então, eu vou trazendo as palavras-chave. Por meio da Constituição. O Estado, por sua vez, parece que se aproveita desse desconhecimento para deixar muitas vezes de cumprir seu papel
sendo relapso pelas obrigações, com suas obrigações de pessoa política. O que é que eu trouxe aqui? Pontos negativos e trouxe conceito neste meu desenvolvimento. Próximo. As desigualdades e a baixa qualidade da educação, em especial no ensino no nível fundamental, pode ser uma das justificativas para a falta de acesso do cidadão ao conhecimento dos seus direitos, como direito de saúde, saneamento básico, educação, saúde pública. Enquanto, de um lado, o cidadão enfrenta as mazelas da falta de eficiência e de probidade da administração pública, do outro, de novo, minhas palavras-chave, estão seus direitos que não são exigidos. Contudo, não há só direitos que precisam ser exercidos. O cidadão ainda conta com um rol de deveres. Note que eu mantive a mesma linha aqui, negativo e conceitos. Tô conceituando, legalizando e ainda negativos, tá? Pontos negativos. E daqui em diante, porque eu tenho que falar de quem? Dever e tenho que falar de direito. Então aqui eu falei de direito e agora eu vou falar de dever. E isso é muito importante, porque se eu falar só de um deles, eu tenho fuga parcial de tema. Mas se coloquei água muito gelada, virou uma molhadeira aqui. Eu sou a louca da água, sabia? Eu tomo 4 litros de água por dia, então eu fico controlando as horas para saber a quantidade de água que eu já tomei. Eu não vou dormir se eu não tiver tomado os meus 4 litros de água. Agora que eu vi que eu tava sem óculos, né? Ainda caiu uma gota de água no meio da lente, mas vai ficar assim. O cidadão ainda conta com um rol de deveres que precisam ser observados, barará, barará. Você tem aí para ler. Então, preste atenção que eu tenho de falar os dois. Eu tive essa semana um aluno que fez um recurso de redação, e aí ele me pediu um recurso de redação e ele cometeu esse erro. Fuga parcial de tema. A banca perguntava, foi Polícia Civil do DF, que saiu agora a redação. Não vou lembrar o tema de jeito nenhum, mas eu lembro que era um assunto... Lembrei. Era racismo engraçado, racismo comediante, é o racismo... Parece brincadeira, tem um nome, agora eu não vou me lembrar. Racismo, daqui a pouco eu lembro. Mas era o racismo com uma especificidade, que era ser engraçado. Que é quando você brinca com a outra pessoa, né? Por exemplo, seu narizinho de batata. A outra pessoa tá feliz com o narizinho de batata? Eu, por exemplo, fiz 3 plásticas no nariz por causa de bullying no nariz. Porque quando eu era criança eu era muito nariguda, cresci com essa sensação de ser nariguda. O primeiro dinheiro que eu ganhei, eu fui lá e fiz uma plástica no nariz. Não contente, fiz 3. Então, esse racismo que era o tema. Racismo engraçado. Que não era esse nome não, que depois eu pesquiso aqui e a gente já fala. Não, pesquisar agora. Esse negócio comigo depois, não? Racismo... engraçado. Minha palavra. Se for pesquisar... Eita aí. Tema da redação da... Vou colocar para vocês, que daí vocês ficam mais, senão vai dar sono. Vocês me verem pesquisar. Temas... Tema... Redação... 2021. Mas aqui eu acho que é propaganda, né? Para comprar. Peraí que eu vou abrir a redação do aluno. Nossa senhora, a pessoa ela cisma com o negócio. Oh, tristeza. É porque eu cismo, aí se eu cismar já viu.
Recurso, aqui pronto, tá na mão, recurso do fulano. Padrão resposta. Recreativo. Ah, caralho. Pronto. Aí o que ele fez? Ele falou do racismo, ele falou do Código Penal com racismo, do caralho todo do racismo e não falou do recreativo. O que aconteceu com ele? Estando dentro das vagas. Entrei com recurso, estou numa briga ferrenha, mas a probabilidade de ele não ganhar é grande, porque ele fugiu do tema parcialmente. Eles não perguntaram sobre racismo unicamente, eles perguntaram sobre racismo recreativo. Então, cuidado com isso. Aqui a banca te perguntou direitos e deveres, então você tem que fazer essa divisão e deixar claro, tá? Então, observe que aqui eu fiz aquele formato que eu falei para vocês. Usei conceito e pontos negativos, falando do direito e do dever. Tá aparecendo tela dupla aí, né? O que será que deu? Peraí, deixa eu sair e voltar. Eu vi pouco aqui na nossa tela, minha gente. Vou ter que iniciar aqui, aguenta aí. Vou colocar para vocês ficarem me olhando, que eu resolvo o problema rapidinho. Espero, né? Ai, eu fechei a janela do lado, mãe. Que tava com a pesquisa que eu ia falar agora. Ao vivo, né? Pronto. Deixa eu ver. Tablet, agora vai. Deu. Pronto. E aí aqui eu tenho a conclusão. Ó. Diante desse contexto, infere-se. Portanto, tá vendo? Ó, eu gosto desse recurso, porque você faz uma ligação, não precisa decorar muita coisa, eu tenho que saber vários vocabulários. Não, ó. Diante desse contexto, infere-se. E aí você finaliza. Infere-se, portanto, que é importante que o cidadão, de novo, tá vendo? O que eu falei? Que na conclusão, no último parágrafo, a gente vai retomar o tema. Então, eu tô falando que é cidadão. O cidadão busque formas de informar-se dos seus direitos e assim fazer valer o ordenamento jurídico sob o qual o país é regido. Contudo, há em contrapartida deveres que são impostos aos cidadãos e que também são imprescindíveis à ordem social e ao regime democrático do país. Por isso, o direito e o dever sempre andarão lado a lado para que um seja cobrado e o outro seja cumprido. Tá vendo que não tem nada demais? Ai, professora, mas parece que é tão fácil quando você fala na hora de escrever. Copiem de mim, fique com a minha redação do lado e vá pegando o modelo. Copie da internet, vou mostrar para vocês como é que faz isso. Ó, essa daqui foi a prova do fim de semana, passado, retrasado, sei lá, que saiu o gabarito agora. O tema de redação é Onde Viver neste Pequeno Planeta, de forma coerente, adequada e prazerosa. Um romancista português, Eça de Queiroz, muito bom, viu, pessoal? Ó, Machado de Assis e Eça de Queiroz são livros chatos, mas excelentes de se ler. Porque você enriquece seu vocabulário, você melhora a sua gramática, um conhecimento de mundo que vai estar embutido ali, histórico. Então, leiam, tá? É muito importante. Mas eu acho tão chato porque a gente não está acostumado com essa leitura. Eu também acho chato. Mas é porque a gente não está acostumado com esse tipo de leitura. Lá no nosso ensino médio, quando mandaram a gente ler, a gente não tinha maturidade para ler. E aí não tivemos pai e mãe, mas eles não ficaram. O meu não ficou.
no meu pé para eu ler esse tipo de livro, falando, olha, minha filha, é muito importante que você leia, porque, veja bem, ele não é tão ruim. Os meus pais não tiveram, e eu não cobro deles isso, porque eles também não tinham esse conhecimento. Meu pai é inteligentíssimo, conhecimento de mundo e leitura, meu pai lê por ano, sei lá, uns 300 livros, meu pai é fenomenal. Mas ele não teve esse hábito de cobrar, que a gente também lesse. Tô engasgando com água. Tá, então leiam esses livros que é muito bom, ajuda vocês em redação e em gramática. Na qual compara a vida em uma pequena aldeia portuguesa. Olha, o texto motivacional é muito importante na hora de escrever. Veja que o seu texto motivacional trouxe uma comparação. Que comparação? Uma aldeia lá na casa do cacete com Paris. Então, ele fez uma comparação aqui, ó. Aldeia, Paris. O que é que tem de bom aqui? O que é que tem de problema aqui? O que é que tem de bom aqui? E quais são os problemas daqui? Tem como jogar a parte boa para cá e tirar a parte ruim daqui e ficar só com a boa? 100% não, mas dá para melhorar. E como é que eu faço isso? E é aqui que você vai colocar. Você vai fazer esse comparativo e vai tentar encontrar, olha, eu moro num lugar assim, 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 mas o mundo ideal seria esse. E de que forma que eu vou conseguir chegar nesse mundo ideal? Então, esse seria o nosso padrão resposta. Ó, pontos positivos e negativos do lugar ideal e como está hoje. Ó, meu lugar ideal é X, mas hoje ele está Y. Como é que eu transfiro um no outro? Como é que eu faço X ficar igual a Y? Tá? Esse seria o padrão resposta. E o melhor lugar hoje, qual é o lugar ideal hoje? É somar esses dois. Cuidado para você não vagar demais, tá? É coisa objetiva mesmo. Olha, na minha cidade, ou, não vou falar minha, né? Ah, vive sim no interior de Rondônia, em uma cidade que não há saneamento básico. No entanto, a população é sensacional. E essa população merece ter um saneamento básico como o de Paris. O que falta? Falta que o governo vá lá e faça alguma coisa. Não é só aumentando o imposto. Então, é dessa forma que a banca queria que você levasse o tema. Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa, vou mostrar para vocês como é que se faz pesquisa, então. Porque essa eu não tenho pronto. E aqui, ó. Então, agora eu vou mostrar, antes de fazermos a pesquisa, texto dissertativo e texto... não, vou colocar diferente. Ambos são dissertativos, tá? Esse aqui é informativo, expositivo, argumentativo. Este aqui, ó, sem carga de opinião. Opinião. É esses textos que a gente estava vendo agora. Veja que eu não coloco opinião aqui. Eu digo que há desigualdade, mas eu não coloco assim. Infelizmente, o Brasil possui uma desigualdade que prejudica as pessoas. Eu não estou dizendo isso. Ó, só coloquei. A desigualdade social ocorre em tal lugar. Olha aqui, uma palavrinha-chave. Pode ser. Eu disse que infelizmente está trazendo problema, Não, eu disse que pode ser. Então eu não estou enfatizando, estou dizendo que tem, sem colocar a minha opinião. Extremamente legalista, trago só a lei, ó. Infere-se, portanto, que busque. Eu não estou mandando buscar. Olha, é importante que ele busque, que informe-se, faça valer. Mas não estou dizendo, olha, tem de ser feito assim. Observa-se então que tem de ser feito pelo Estado, que é imprescindível que o Estado faça, que infelizmente ninguém tem feito. Eu não estou colocando adjetivos, apesar de ter um imprescindível aqui. Mas a carga é muito leve. Não tem opinião, não tem... Como é que eu coloco a minha opinião? Como é que eu vou encher de carga de opinião? Com
afirmações enfáticas exemplo, pode, deve, tem de fazer, tá? Parece que ficou feio demais. Tem de fazer. E aqui, pode não. Ah, é. Não, tem. Tá ao contrário. Né? Está, deve, tem. Aqui é o pode. Pode ser que haja. Alguém está fazendo, tá? E aqui eu enfatizo. É esse o problema. A grande dificuldade é que o governo não faz nada. Então, eu afirmo, eu enfatizo. Aqui, eu coloco hipóteses. Em vez de ser afirmações enfáticas, eu coloco hipóteses. Espera-se que vá fazer alguma coisa, tá? E como eu consigo fazer mais? Com adjetivos. Importantíssimo, importante, imprescindível, infelizmente, tá? Encha de adjetivo que você coloca aqui sua carga de opinião. A opinião nunca, nunca, nunca será e nunca, nunca, nunca é nunca mesmo com primeira pessoa. Tá? Nunca vai ser a primeira pessoa. Nós devemos fazer isso. Nunca. Mas ele perguntou para mim. Eu acho que a resposta é eu acredito. Não, nunca a primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Nunca. Beleza? Agora vamos para a pesquisa. Qual era o tema mesmo? Lugar ideal para se viver. Ó, tá até aqui. Peraí, deixa eu colocar para vocês. O lugar ideal para se viver. Já tinha até pesquisado. Vamos ver se ele vai para o mesmo lugar. Você vem no Google e pesquisa. Olha só que bonito isso aqui. Muitos são os critérios, vai aparecer ideal para morar, consegue reunir no máximo deles. Maringá, Paraná. Vou colocar isso na minha redação? Maringá, Paraná, Áustria. Claro que não. Não faz parte do seu mundo, é só uma pesquisa, não quero. Mas eu quero um vocabulário bonito. Ó, a cidade se torna atraente quando ela permite o desenvolvimento da população. Pronto. Ó, eu posso começar minha redação assim. Vou usar trechos aqui, não vou escrever a redação inteira, tá? Mas eu vou escrever uns trechos aqui para vocês. Então vamos lá, um trecho. Vamos jogar aqui. Tá. O lugar ideal, era isso que ele estava pedindo no tema, não lembro, depois a gente ajeita. A gente começa com mesmo palavra-chave. O lugar ideal para se viver. Vou resumindo, senão nós vamos demorar muito, porque eu não consigo escrever tão rápido. Ou se morar. Se torna atraente, não vou colocar cidade como está ali. Ali estava a cidade. Olha, veja bem. Aqui estava a cidade, tá vendo? Não, mas é a cidade o tema? Para mim, não, é lugar. Então a gente manda para o lugar. Se torna atraente quando ela permite desenvolver o potencial da cidade. Desenvolver o potencial das pessoas, da população, na verdade. População. Opa, eu não sabia nada, já tem um comecinho de introdução. Isso aqui serve para introdução. Poderia ser lá para baixo, mas ele ficou bonito para a introdução. Nossa, que letra lazarenta. Vamos ver se tem mais alguma coisa nesse texto. Ó, uma boa estrutura, transporte público, são coisas que eu posso ir colocando.
Não vou copiar não, tá, gente? Senão vai demorar muito. Ó, uma boa estrutura é quesito fundamental. Bom, já vou melhorar meu vocabulário. Infraestrutura, quesito, que são coisas que não fazem parte do nosso dia a dia o tempo todo. Já estou melhorando. Questão de segurança, aí você pode melhorar. Isso tudo são direitos constitucionais sociais previstos no quinto artigo da Constituição. Pronto, já tô até ficando chique. E aí você vai articulando, vamos ver o que mais. Ó, ter um modelo de descentralização, deslocamento que economize o tempo. Tá, então você pode ir falando do plano ideal, o que é o ideal. E depois você compara com a realidade. No entanto, essa não é a realidade. Olha, cuidado, o que eu não quero que vocês façam em pesquisas. Aí vem aqui, aí vou colocar isso aqui na minha... Vou colocar isso aqui na minha redação. Abre aspas. Ela deve ter um modelo de descentralização para que se gaste o menor tempo, afirma Jacques Juiz, professor de estatística. Vou colocar isso. No dia da sua prova, que cacete você vai lembrar disso aqui? Gente, vocês não vão se lembrar disso no dia da sua prova. Toda vez que você faz uma redação e uma pesquisa, tem que ser algo que durante a escrita você já comece a internalizar, para na próxima redação, aquilo que você copiou seja útil. Isso aqui vai ser útil para você? Não vai. Agora, colocar que é importante para uma cidade ideal, para um lugar ideal, tempo de deslocamento, para que eu possa, para que se possa, eu não, né? Para que se possa passar mais tempo com família, em vez de estar no trânsito em deslocamento para o trabalho. Lá, bonitão. Agora, copiar essa porra aqui vai ajudar? Pra quê, minha gente? Não vai, tá? Então não. Ó, busca-se, olha que bonito, que bonito, que bonito. Equilíbrio. Cadê? Tem aqui o equilíbrio de alguma coisa. Ó, entre elementos, vou até copiar. Entre elementos que embasam, vocês usam isso no dia a dia? Claro que não, nem eu uso. Que embasam, eu voltei a ler algumas coisas, por exemplo, essa de Queiroz, para poder dar uma voltada no vocabulário, porque a gente começa a perder, usar sempre as mesmas palavras. E não pode, né? Embasam a relação, olha que bonito, da cidade com a população. Blau! O corretor lê isso aqui, ele fala, gente, vou ter um orgasmo. Ficou lindo, tá? E aí o restante, cultura, tecnologia, muito bom. Vamos lá para outra pesquisa, que eu já não gostei, já enjoei. Quero outra. Vamos ver o que tem aqui, se tem alguma coisa boa. Sparenge. Aí deve ser propaganda. Quem é feliz assim o tempo todo, gente? Sonhadores. Eu sou estressadíssima, sabe? Vocês me veem assim, eu sou uma pessoa estressadíssima. Daquelas que adora quebrar as coisas. Estou fazendo terapia, não quero mais nada, faz muito tempo que eu quero nada. Mas sou estressadinha que só. No meu trabalho, eu fico num posto em que todo mundo passa por mim, aí é telefone tocando, é computador, fazendo relatório, aí passa, eu sou responsável pelo raio-x, aí passa o raio-x e abre a porta. É um brete, então tem duas entradas. Se eu não autorizar, a pessoa fica presa entre os bretes, entrada e saída, assim, né? Um corredorzinho. Aí um pede pra entrar aqui, um pede pra sair aqui. Aí eu aperto aqui, aperto ali. É uma coisa bem mecânica, mas enche o saco. Aí de vez em quando eu falo, calma aí, gente, calma que eu sou uma só. Aí me apelidaram de uma só. Porque eu fico, calma aí, sou uma só. Ó, isso aqui também é bacana. O lugar ideal pode ou varia conforme a necessidade e o cenário de cada um. Também dá para encaixar isso. Uma vez que cada um possui uma necessidade. Há aqueles que gostam de cidade grande, de deslocamentos, de muvucas, de festas,
E há aqueles que gostam de um local recluso, de solitude é diferente de solidão, de solitude, de tranquilidade, como o campo. Olha que coisa linda, tá? O que você não pode fazer? Vamos voltar ao tema. Calma que eu me perdi, que onde está o tema. O que você não pode fazer? Oh, filho de Deus. Olha, o que a gente não pode fazer é desviar do tema. Qual é o nosso tema? Apoiados em argumentos convincentes sobre a ideia do local adequado para se viver. Então, não vá... Se você vai falar assim, ó, a quem goste da cidade grande, fale por quê. Por quê? E o que tem de bom, né? E o que tem de bom, porque ele está perguntando se é ideal e tem que ser bom. Então, o que tem de bom... Ideia é bom, né? O que possui... Eu vou colocar só bom. O que tem de bom... o que está errado e tem que melhorar. Então, a mudança disso. E aí, do outro lado, há quem goste de campo, sossego. E as mesmas coisas. O que tem de bom... Vou colocar só bom. O que falta e o que precisa para melhorar. Por exemplo, quem gosta de um campo, por exemplo, precisa de estrada, precisa de acesso, né? Precisa de que seja fácil a chegada de medicamento e essas coisas. Então eu tenho que falar disso. Eu posso abordar os dois? Posso, mas eu tenho que ser convincente nos dois argumentos, tá? O que tem de bom nesse, por que ele é bom, por que ele é adequado e o que eu vou mudar. Sempre responda por quê. Toda vez que você estiver escrevendo uma redação, pergunte por quê. Escrevi qualquer coisa, mas por quê? A resposta, daí você mentalmente pergunta, por quê? Aí você lê. A resposta do porquê tá ali? Não. Então, escreva. Tire alguma coisa, se vire, reescreva porque tá errado. O porquê sempre tem de estar na sua redação. Ó, é o estilo de vida de cada um aliado ao seu propósito e bem-estar. Caralho, velho! A redação vai ficar sensacional. Professora, mas no dia eu não posso pesquisar. Gente, no dia você já pesquisou tanto, já escreveu tanto, já leu tanto essa de Queiroz e Machado de Assis, que o vocabulário está na tua mente. Que você já tá fodão. Vocês acham que eu nasci escrevendo? Que quando eu era jornalista eu não fazia isso aqui, não. Que eu não aprendi a fazer uma boa redação, um bom jornal. Eu fui apresentadora, editora. Eu redigia as redações, eu redigia a matéria, eu ia pra rua. Você acha que eu não usava esse recurso? O Google estava começando na época ainda era o Achei e o Taí. Vocês nem conhecem, nunca nem ouviram falar. O Google estava começando, mas eu já usava esse recurso. Eu lembro que eu falava assim para os colegas antigos, né, bem antigões, como que vocês conseguiam escrever uma boa redação, ter cognição para escrever sem esse recurso? Porque eu não conseguia. Hoje eu já consigo escrever sem esse recurso. Mas na época eu não conseguia. Mas a leitura, gente, a leitura. E enquanto você está fazendo esse processo, você está lendo. Agora, o que eu preciso? Eu preciso que, durante esse processo, você só não simplesmente vai lá copie sem nem saber o que está fazendo. Tem que prestar atenção. O que eu vi um aluno fazendo outro dia? Aí ele copiou, elipsis ítero que estava ali, belezinha, ótimo. Aí ele escreveu uma palavra, não lembro que palavra, vou usar uma palavra difícil, esdrúxulo. Não era essa palavra. Aí ele escreveu, quando ele copiou, ele escreveu certo. Quando ele escreveu errado. Você acabou de copiar, velho. Como é que você não prestou atenção no que você mesmo escreveu? Então é isso que eu preciso, tá? Que vocês melhorem a escrita, o vocabulário, e esse processo é sensacional, desde que você use ele corretamente. Então é isso. Deu para vocês entenderem. Vamos para a próxima redação. FGV foi isso, foi esse tema, tá, pessoal? E era isso que a banca queria de vocês. Agora, estrutura com tópicos. Veja bem, como é que eu faço uma interpretação de tema? Mostrei a diferença, então,
de argumentação e de texto informativo, quando banca SESC, ela nunca vi pedir argumentação, ela só pede dissertação, tá? Então é um texto informativo. Mostrei para vocês a diferença aí. E como é que eu interpreto o tema? Isso serve para qualquer tema, qualquer. Você vai prestar atenção no que está aqui, você vai prestar atenção nos tópicos, cada detalhe importante, e você vai prestar atenção no texto motivacional. Veja bem, vamos fazer um comparativo com esse daqui. Se você não olha o texto motivacional, que muitos de vocês têm esse hábito, tá? É motivacional, eu não preciso de motivação, eu sou fodão, eu quero escrever sozinho. Não vou ler o texto motivacional. Pode dar fuga de tema. Por quê? Num texto dissertativo argumentativo, de linguagem culta, 20 linhas, apoiados em argumentos, eu quero o local adequado para se desfrutar de uma vida plena. Eu não vou fazer comparação. E a banca quer uma comparação. A comparação está aqui, ó. Cidades e serras. A banca já disse para você que ela quer uma comparação. Ela quer uma comparação de quem vive em uma cidade grande e uma pequena, ou de quem vive no campo e vive na sociedade, sei lá. Eu quero, na cidade, não sociedade, no campo ou na cidade, eu quero uma comparação. Então a banca disse para você, comparação. E onde é que estava isso? No texto motivador. Então eu tenho que ler o texto motivador, tá? Olha, aqui eu não tenho texto motivador. Eu não copiei. Mas já serve para vocês entenderem o que eu quero explicar. Então eu tenho aqui, ó, princípios constitucionais expressos na administração pública. Vou precisar dessas palavras-chave. E por que eu escolhi esse tema? Porque só tem 2 tópicos. Então, não vai ser um por parágrafo. Eu vou ter que aprender a dividir isso. O que ele pediu? Nomeie os princípios constitucionais expressos. Quem que é? O LIMP. Pelo amor de Deus, na época que saiu esse tema, que eu acho que foi 2018 ou 2019, todo mundo que fazia esse tema colocava assim, o famoso LIMP. Quem disse que esse LIMP é famoso, caralho? Quem não é concurseiro nunca ouviu falar em LIMP. Quem não é concurseiro só sabe que LIMP é para limpar. Limpe essa mesa. Eu vou pegar meu papel, meu rolo de papel higiênico e vou limpar a mesa. Limpe sua cara, vou limpar agora. Limpe sua bunda também. Aposto que tinha alguém já pensando nisso, né? Eu conheço a cabeça de vocês. Mas enfim, tá aí. Então eu não vou falar limpe não. Limpe é só o nosso mnemônico. Vou falar legalidade, especialidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, tá? Não é limpe não. Mas para vocês eu vou dizer que é. E aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou aprender a dividir isso. E eu vou mostrar como que eu fiz a divisão. Não é obrigatório fazer como a minha, mas eu achei mais fácil. Introdução. Eu não falo que tem que ter as palavras-chave, os tópicos, então tá aqui, ó. Os princípios que norteiam. Depois vocês leem, tá? Ao ser engendrada a Constituição, o que é ser engendrada? Ser criada, ser legalizada, ser legitimada, quando tá lá aquele processo, todo mundo, vota esse aqui, não pode, né? Nas nossas plenárias. Então tá aqui. E aí a Constituição traz 5 princípios. Estão eles aqui. A observância de tais princípios é obrigatória. Então eu trouxe, eu apresentei, eu conceituei, apresentando meus tópicos. O que eles pediram nos meus tópicos? Quais são os princípios e qual o significado. Então, de uma certa forma, eu vou dizer que isso vai acontecer. Olha, os princípios são esses e eles têm os seus conceitos. Mas os conceitos vêm nos parágrafos abaixo, tá? Aí eu vou responder o tópico. Como que eu dividi? Eu dividi, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Esse daqui eu fiz 5 parágrafos, mas não é comum eu fazer 5, porque eu não sou muito boa em dividir em 5. E aí eu coloquei aqueles que são similares juntos e dividi os outros. Legalidade, impessoalidade e publicidade, porque eles estão relacionados. Aí a publicidade, ela liga a 2 fatos. Ela liga tanto a impessoalidade quanto ela liga a
publicidade, a improbidade e moralidade. Porque se eu divulguei, é mais difícil de eu fraudar, né? Porque está todo mundo olhando. Então ela tem essa relação. Então eu aproveitei essa relação e coloquei, ó, tanto que ele sobe e o tanto que ele desce, tá? Depois vocês leiam aí no material. Se não estiver aí, mandem recadinho que eu posto para vocês, mas vai estar. Porque como eu sou bizonha, vocês sabem disso. Com tecnologia, então às vezes pode ser que não tenha dado certo. E aí, eficiência. Vem até aqui. Lembrem, não é só dizer eficiência. É eficiência, o conceito e para que serve. O porquê que ela existe, para que serve. Eficiência é atuar de tal forma. Para quê? Para evitar isso, isso e isso. Moralidade é tal coisa. Para isso, para isso, para isso. Tá? Então, é sempre o conceito e porquê. O conceito e porquê. Sempre. Não é só aqui, é tudo. E aqui eu coloquei daquele jeitão que eu sempre falo. Com isso, impede que os princípios são necessários para nortear e organizar a estrutura pública, sendo, além disso, requisito para uma boa administração, evitando que haja abuso de poder e atos ilegais vindos de agentes e administradores públicos. Tá vendo? É um modo generalizado, genérico, tá? Da legislação. Para que a lei foi criada? Para organizar a paradinha. E isso aqui você consegue fazer meio que no formato pronto, só muda ali a carinha. Ah, o princípio para isso, o fulano para isso. E aí vai para todas as estruturas. E agora a última, e com modelo de tópico, e aí finalizamos a nossa aula. Ai, foi um prazer. Estudo de caso, olha só. Maurício, com 23 anos de idade, sem antecedentes criminais, encontrava-se numa fila de supermercado, aguardando sua vez para pagar um produto escolhido. Ainda na fila, foi abordado por Renato, segurança do estabelecimento, que pediu para revistá-lo, pois havia visto colocando algumas peças de roupa dentro da mochila. De fato, Maurício havia pegado as roupas. Tá, vamos resumir. Maurício, 23 anos. O que significa 23 anos? Imputável. Então ele pode pagar pelo crime que cometeu. Imputável. Ele pode pagar pelo crime. O que mais? O valor, R$115. Ah, saiu do ar de novo, sabe? Caralho. Vou colocar aqui. Vou ficar cantando para vocês. Enquanto eu arrumo de novo. Tem que organizar isso, né? Vergonhoso. Vergonhoso, professor. Esse negócio não funciona, professor. Eu comprei, gente, um aplicativo porque eu fico com o meu tablet. Eu não sei, eu fico com o tablet e ele espelha para vocês no programa. Mas esse daqui é de grátis. Já viu alguma coisa muito de grátis prestada? Sim, a minha aula. A minha aula é de grátis e presta. Nossa, deixa de branco, né? Nossa senhora. Parece até lente, não é não? Sou toda falsa. Peito falso, nariz falso. Mas o dente não é não. Acho muito bonito, mas não tenho coragem. Acho que eu ficaria muito frustrada se eu precisasse colocar nos dentes, porque eu amo meus dentes. Tá aí, minha gente. Tenha paciência que vai dar certo. No fim, tudo dá certo. E aí, tá aí. O que é R$115? Valor ínfimo. Ínfimo. Eu tenho que pensar. Vocês acham que eu sei todas as palavras? Mas eu tenho que pensar. E o que mais? O flagrante. E consumação. São as informações que eu preciso dessa historinha. O que acontece? Todo mundo que fez esse... Tá aí os tópicos para vocês. Eu não vou ler, tá? Todo mundo que fez esse tema, não contou do Maurício, só falou assim, para o crime, cabe... Mas para que crime, minha gente? O que acontece? Quando a gente vai corrigir uma redação, o corretor não tem essa historinha do Maurício. Ele tá só com aquela folha assim, tema 1, tema 2, tema 3, nota 1, nota 2. Se você não contar para ele, ele não sabe. E aí ele vai ficar perdido. Então, conte a historinha para ele. Olha lá.
Eu só vou ler a introdução inteira, tá? O restante vocês leiam aí. O Código Penal brasileiro traz em seu artigo 155 o tipo penal furto, descrevendo também as variações e qualificações. O que eu falei para vocês? Que eu gosto sempre de começar com legislação, porque eu estudei tanto legislação para concurso que boa parte delas cabe em tudo. Eu vou falar sobre cidade, igual a gente estava falando anteriormente. Eu tenho Constituição. Eu vou falar não sei o quê. Tem administração. Então, sempre tem uma legislação que vai se enquadrar em tudo. A lei prevê que o agente pode valer-se do benefício do privilégio ou bagatela, que pode ser aplicado pelo juiz se forem preenchidos os requisitos da lei. Por que eu estou falando disso? Porque é isso que a banca perguntou. O que é o princípio da bagatela? Tá? Então, eu já estou dizendo, olha, sobre isso que eu vou falar. Para exemplificar tal benefício do furto, tem-se um caso hipotético do Maurício. Esse recurso que eu deixei em negrito é um recurso excelente para você utilizar e começar a historinha, para não começar do nada. Um caso hipotético em que é fulano. Do nada você vai começar um caso hipotético? Então, comece com o assunto, comece conceituando o assunto que está nesse caso hipotético e depois você fala, para exemplificar tal assunto, tem-se o caso hipotético. E aí resume o caso hipotético, só com as informações importantes. O que é a informação importante? Maior, sem antecedente, furto de 115 reais, evadir-se do local, tá? Então essas são as informações iniciais. E aí, como era muitas, são 4 tópicos, são 3, mas esses 3, olha só, tem um E aqui. Cadê? Não, só tem um E. Então eu tenho aqui, ó, furto de privilegiado e bagatela e as diferenças. Então só aqui são 3 assuntos. Aí depois, responda se ele consumou e se foi correta a lavratura. Então aqui eu tenho mais 2. E aqui eu tenho um item, que é a devolução, né? Arrependimento posterior ou arrependimento eficaz, eu nunca lembro. Então eu tenho aqui, ó, 6 assuntos. 6 assuntos para 3 parágrafos, é muita coisa. Então eu já comecei a responder aqui. É obrigatório? Não. Mas tenha esse discernimento, tenha essa sabedoria de falar, caramba, são 6 assuntos, como é que eu vou colocar 6 assuntos em 3? Então eu já respondi o primeiro aqui em cima. Olha, ele cometeu furto, tá? Privilegiado, já respondi no primeiro. E aí fui respondendo, sempre com palavras-chave, para que, furto de bagatela. Estou respondendo que é furto de bagatela. Falei do Maurício aqui. Vou contar, Maurício, como não coube tudo lá em cima, fato de Maurício evadir-se do local. Não desconfigura. Parem de colocar só assim, ó. Quando a pessoa sai do local, não configura. Que pessoa? Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando do Maurício. A banca quer saber do Maurício, então não é a pessoa. Use o nome de quem está no seu estudo de caso, porque é do seu estudo de caso que a gente está falando. Não é de qualquer coisa, não é genérico. E é assim que a gente faz estudo de caso, tá? E aí eu finalizei sempre daquele modinho que a gente fala, que eu gosto e que para mim fecha muito bem. Diante do exposto, pode-se inferir que os legisladores, ao engendrarem, vocês vão ver sempre que eu uso muito isso aqui, eu decorei, achei bonito, vi que era útil e ficou. Legitimar, paradoxo, engendrar, são sempre palavras que fazem parte dos meus textos. A legislação penal brasileira levaram em consideração os mais diversos acontecimentos possíveis, prevendo seus possíveis desdobramentos e os tipificando. Com isso, buscaram garantir a manutenção da ordem no país e o progresso. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Gente, as minhas redações são iguais. Preciso daquele modelo pronto que todo mundo divulga na internet e que fode a vida de muita gente. Muita gente já passou, com certeza. Mas muita gente já se lascou, tá? Hoje o Teodoro não apareceu! Caramba! Agora que eu prestei atenção. Nossa, eu tô branca, né? Meu nariz tá gordinho também, né? Gente, adoro essa interação. Eu tava falando com uma aluna hoje e ela me dizendo, porque eu sempre falo assim, pra vocês homens, quando uma mulher recebe um elogio de um homem, nem sempre é real. Porque, eu vou usar uma expressão bem chula,
a maioria quer te comer, né, bem? Agora, quando uma mulher te elogia, vou te falar como isso pra mim, dependendo do elogio feminino, eu choro. Porque aquilo realmente é verdadeiro. Porque a mulher, quando ela elogia, ela é sincera. Se ela não gosta, é claro que tem aquela falsidade, tá lindo, amiga, mas é porque ela foi obrigada a falar. Que a mulher pediu, insistiu, ou então a gente faz aquela cara de paisagem. Amiga, gostou? Aquela cara de paisagem. Mas quando a mulher, ela para escrever alguma coisa e te elogiar, isso é muito verdadeiro. E eu fiquei muito feliz com alguns elogios que eu recebi hoje. Nem sei porque eu comecei a falar disso, que eu tava me olhando, que eu tava falando que eu fujo. Mas aí eu fico muito feliz quando eu recebo esses elogios, fico muito feliz mesmo. E é por isso que eu busco sempre trazer para vocês o melhor. Eu sei que eu sou doida, às vezes eu brigo com vocês, mas eu faço isso de coração para que vocês busquem o melhor também, para vocês. Eu fico muito feliz quando alguém me liga, me manda mensagem, me dá um feedback dizendo assim, professora, você me ajudou a passar no concurso. As suas dicas, as suas redações, suas correções, seus puxões de orelha. Eu hoje vou para o meu curso de formação. Isso realmente mexe comigo porque mudou a minha vida. Eu divido a minha vida entre antes e depois do DPEM. Não só pelo dinheiro, mas pelo conhecimento, pelo curso de formação. Eu pude ser eu mesma. Até o meu curso de formação, eu era aquilo que a sociedade queria que eu fosse. Aquela moça sériezinha que não mostra o decotezinho, que ela é toda assim. Essa não sou eu. Eu verdadeiramente sou essa que vocês conhecem, que fala palavrão, que é doido, meu pai pega muito no meu pé por causa disso. Mas que não é por isso que eu deixo de crer em Deus, não é por isso que eu sou mundana, não é por isso que eu não sou cristã. Sou sim, e muito, aliás. Mas não é o caso agora. Mas eu fico feliz quando eu posso levar para vocês essa motivação para que vocês também possam viver esse antes e depois. Essa vitória te enche e te faz falar assim, eu sou foda, eu posso. Se eu posso isso, eu posso mais. E aí você vai continuar buscando mais e mais e mais. Eu poderia não estar fazendo mais nada, vivendo só do DPEM. Mas eu tô aqui com vocês. Pelo dinheiro? Garanto para vocês que não. Claro que dinheiro é bom, não sou hipócrita. Não sou hipócrita. E meus botox, gente, isso é caríssimo. E meus preenchimentos, minhas plásticas, meu cabelo, tudo é muito caro. Mas não é por isso que eu venho. Eu venho porque cada vez que alguém diz pra mim, eu passei, eu mudei de vida, rapaz, isso tem um peso na minha vida muito grande. Ai, adoro quando eu estou aqui, é o meu momento mais feliz. Não, mentira, meu momento mais feliz é quando eu estou viajando. Meu segundo momento mais feliz é estar aqui. Beijo, amo de verdade todos vocês, tá, meus guerreiros? Força!